Universidade Estadual de Ponta Grossa, tem a honra de promover a palestra intitulada Gestão do Conhecimento nas Organizações Públicas. Estão presentes a este ato as seguintes autoridades: reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professor Carlos Luciano Santana Vargas, vice-reitora da Universidade, professora Gisele Alves de Sá Quimeli, coordenadora do Núcleo de Tecnologia e Educação Aberta e à Distância, professora Eliane de Fátima Hauski, professor do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, professor Fábio Ferreira Batista, professora Cláudia Miller, professora formadora junto ao NUTEAD e UAB e diretora da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Demais pró-reitores e diretores. O presente evento tem como objetivo apresentar possibilidades estratégicas para a gestão do conhecimento em organizações públicas, assim como a sensibilização do público para a temática. A gestão do conhecimento é estratégico para as empresas e para o serviço público, já que, de acordo com os boletins da SEGES, Ministério do Planejamento, nos próximos 5 anos, mais de 40% de seus funcionários do Poder Executivo Federal estarão aposentados. Nas organizações públicas do Paraná, os números não devem ser diferentes. A descontinuidade do conhecimento nas organizações deve ser minimizada. O mapeamento do conhecimento e as práticas de gestão do conhecimento devem ser contínuas e as tecnologias da informação e comunicação podem nos ajudar a promover a colaboração, a cocriação e a disseminação do conhecimento. Convido agora para sua saudação a professora Eliane Hauski, coordenadora do Núcleo de Tecnologia e Educação Aberta e à Distância. Bom dia a todos. Professor Carlos Luciano Santana Vargas, nosso magnífico reitor, professora Gisele Quimeli, nossa vice-reitora, autoridades nas quais cumprimento os demais colegas, diretores dos diversos setores da nossa instituição, departamentos, diretoria das pró-reitorias. Professora Cláudia Miller, minha companheira nesse diagnóstico de gestão do conhecimento na UEPG, prezados gestores atuantes nas diversas esferas de direção da nossa instituição, comunidade universitária, nossos acadêmicos de comércio exterior e de administração aqui presentes. Então, neste cenário complexo e dinâmico, a gestão do conhecimento é fundamental, pois o conhecimento é o principal recurso estratégico das organizações. E este conhecimento está na cabeça das pessoas. E desta forma, todos os que têm subordinados nas diversas instituições são responsáveis por esse processo de gestão do conhecimento. Como gerir esse recurso estratégico que envolve desde a sua criação, implementação de processos, armazenagem e disseminação, são questões que se apresentam como grande desafio a ser enfrentado pelas organizações. Com a facilidade de acesso à informação, as organizações precisam olhar para o capital intelectual, identificar as competências e valorizar o conhecimento das pessoas. Quanto mais conhecimento for organizado e compartilhado, mais facilmente podemos tomar decisões e resolver problemas. Os processos de aposentadoria em nossa universidade vêm crescendo em progressão geométrica e precisamos definir como vamos reter esse conhecimento desses profissionais que nos deixam atualmente. Diante deste contexto, a palestra com o professor Fábio Batista traz um tema urgente e importante em um momento em que a Universidade Estadual de Ponta Grossa realiza o seu primeiro diagnóstico de gestão do conhecimento, com o mapeamento das práticas existentes nas pró-reitorias, setores e órgãos da universidade. Com isso, teremos elementos suficientes para elaborar um plano de implementação desta política de gestão do conhecimento na UEPG. Boa palestra a todos e, antecipadamente, muito obrigado, professor Fábio, pela sua disposição em estar aqui conosco discutindo esse tema. Convidamos o professor Fábio Ferreira Batista para proferir a palestra com o tema Gestão do Conhecimento nas Organizações Públicas. O professor Fábio
é PhD em Ciências Sociais Aplicadas pela UFSC, doutor em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília e técnico de Planejamento e Pesquisa do Núcleo de Gestão de Conhecimento e da Qualidade do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, Brasília. Professor do mestrado em Gestão de Conhecimento e da Tecnologia da Informação da Universidade Católica de Brasília. É coordenador da implantação no IPEA do Plano Estratégico de Gestão do Conhecimento e Inovação, autor do livro Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública Brasileira. Senhoras e senhores, a palavra com o professor Fábio. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite que me foi feito para estar aqui. Para mim é uma honra poder falar para o corpo docente e discente dessa universidade. Agradeço o corpo dirigente da universidade, agradeço a professora Cláudia Miller e também a professora Eliane Hauske, que formalizaram o convite. E hoje a minha vinda aqui é para compartilhar um pouco sobre o tema gestão do conhecimento na administração pública, que é um tema que eu tenho me dedicado aí nos últimos 13 anos. Tá? Muito bem, eu queria dizer que eu cheguei ontem a Ponta Grossa, não conhecia Ponta Grossa, é a primeira vez, mas eu não vim sozinho, eu trouxe uma pessoa que me acompanha já há alguns anos, a minha esposa, que está aqui ao lado. Fique em pé para todos conhecê-la, ok? Ela já ouve falar de gestão do conhecimento há muitos anos, porque é um assunto que eu sempre trago para casa, né? Então, às vezes eu brinco com ela, falo, olha, hoje eu estou cansado, você vai lá e fala no meu lugar, porque você já ouve sobre o assunto há tanto tempo, né? Você já pode me substituir. Bom, brincadeiras à parte, eu gostaria então de começar a apresentação e eu vou pedir a paciência de vocês para destacar alguns pontos da minha trajetória com esse tema, gestão do conhecimento, e me apresentando com um pouco mais de detalhes. Né? Eu sou casado, tenho 3 filhos, 2 enteados, 3 netos, procuro seguir Jesus na vida, tenho uma formação bastante eclética, como foi dito, eu tenho uma graduação em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, mestrado em História também pela UNB, um mestrado em Relações Internacionais pela Johns Hopkins University, em Washington, D.C. Eu tenho um doutorado em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília e um pós-doutorado em Gestão do Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina. Terminei o ensino médio também nos Estados Unidos e fiz um curso de especialização em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Eu tenho publicado um livro que é o Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública Brasileira, que é esse primeiro livro aqui. E nesse livro eu proponho um modelo e uma metodologia de implementação da gestão do conhecimento no setor público. Esse ano nós publicamos também um segundo livro, que é Experiências Internacionais de Implementação da Gestão do Conhecimento no setor público, onde a gente apresenta práticas de gestão do conhecimento em 7 países: Reino Unido, Alemanha, Áustria, Suíça, Portugal, Canadá e Chile. Além disso, nós lançamos no IPEA o repositório do conhecimento do IPEA, que é um repositório onde nós armazenamos tanto o conhecimento explícito, os nossos livros, artigos, texto para discussão, como também o conhecimento tácito dos pesquisadores do IPEA. E lançamos também, no ano passado, o Observatório IPEA de Gestão do Conhecimento e Inovação na Administração Pública, que é um site na internet onde a gente divulga como as organizações públicas estão implementando gestão do conhecimento. Então, é um site dedicado a disseminar essas práticas de gestão do conhecimento na administração pública, além de outras informações. Bom, eu também sou um gerente certificado em gestão do conhecimento pelo Knowledge Management Institute e o ano passado eu obtive o 2º lugar no Prêmio de Gestão do Conhecimento e Capital Intelectual, que é um prêmio europeu que é entregue durante a Conferência Europeia de Gestão do Conhecimento,
O ano passado eu fui finalista e fiquei em segundo lugar com o caso A Prática de Gestão do Conhecimento, o Repositório do Conhecimento do IPEA. Então, o Repositório do Conhecimento do IPEA recebeu o segundo lugar nesse prêmio, que ocorre todo ano. Esse ano, pelo segundo ano consecutivo, eu também sou um dos finalistas, mas agora apresentando o caso da Agência Nacional de Aviação Civil, que também adota a metodologia que eu proponho no meu livro. Tá? Bom, eu sou natural de Araçatuba, interior de São Paulo, mas vivo em Brasília já há mais de 30 anos. Minhas origens por lado paterno é Portugal, Leiria, por lado de mãe, Caetité, Bahia. Meu time de futebol no Brasil é o Santos Futebol Clube. Algum santista aqui ou não? Olha aqui, olha. Alguns se manifestam, que é time de todos esses craques, não é isso? E aqui no Paraná, quem é que adivinha qual é o meu time aqui? Na verdade, são todos esses. Vocês vão observar que o Operário não aparece, porque o Operário é fantasma, não é isso? Então não aparece aqui, mas é um dos times do coração, um dos times que eu torço aqui no Paraná. Bom, nessa palestra eu dividi em duas partes. A primeira parte eu vou procurar responder essa pergunta: o que é e por que gestão do conhecimento é importante? Eu acredito que essa pergunta é muito importante. A gente precisa saber exatamente que benefícios a gestão do conhecimento pode trazer e o que é, afinal, gestão do conhecimento. Eu costumo brincar que gestão do conhecimento é que nem sexo na adolescência. Ninguém sabe bem o que é, mas todo mundo diz que faz, né? Nas organizações, de uma maneira geral, as pessoas sempre dizem, não, nós fazemos gestão do conhecimento. Então vamos ver o que é gestão do conhecimento e que benefícios pode trazer. E na segunda parte da palestra, eu gostaria de responder essa segunda pergunta, então, para que serve gestão do conhecimento? Quais são os principais benefícios? Muito bom, então vamos começar com o que é e por que é importante. Nessa primeira parte da palestra, o objetivo é que, no final delas, vocês possam compreender que as organizações devem implementar a gestão do conhecimento para responder a esse ambiente complexo que nós vivemos. Nós vivemos num ambiente complexo e a gestão do conhecimento é uma forma das organizações responderem a esse ambiente complexo em que nós vivemos. No final também, o objetivo é que você compreenda a diferença entre dado, informação e conhecimento. É importante a gente saber a diferença de dado, informação e conhecimento para entender o que é a gestão do conhecimento. Entender também por que o conhecimento foi decisivo na sobrevivência do Homo sapiens. Nós vamos ver como que a capacidade de aprender do Homo sapiens e o conhecimento que ele adquiriu foi decisivo na sua sobrevivência. Você também, no final dessa primeira parte, irá saber por que gestão do conhecimento é decisivo para a sobrevivência das empresas hoje, nesse início do século XXI. E você vai também descobrir que gestão do conhecimento é fundamental também para a excelência na gestão pública. Você também perceberá que o comprometimento da liderança e a constância de propósito são fatores críticos de sucesso para a implementação da gestão do conhecimento. Terá uma compreensão maior sobre o que é gerenciar, saberá o que é gestão do conhecimento e vai conhecer um pouco das 3 eras da gestão do conhecimento. Muito bem, mas primeiro eu queria mostrar que gestão do conhecimento tem a ver com você como profissional, com você como ser humano. A gestão do conhecimento contribui, entre outras coisas, para levar o conhecimento certo para a pessoa certa, na hora certa. E essa pessoa pode ser você. Tá? Então, é muito importante que a gente entenda que gestão do conhecimento tem mais a ver com o nosso dia a dia do que aparentemente as pessoas percebem. Tá? Quando o conhecimento certo chega até você, você não perde tempo procurando o conhecimento, nem precisa reinventá-lo, porque consegue encontrá-lo. Então, qual é o grande objetivo das organizações hoje? Aumentar a efetividade do trabalho do conhecimento e do trabalhador do conhecimento, que somos nós. Tá? Para aumentar a efetividade do trabalho do conhecimento e do trabalhador do conhecimento, é importante que o conhecimento seja captado, organizado, disponibilizado, para que nós, como trabalhadores do conhecimento, podemos acessá-lo o mais rapidamente possível para poder utilizá-lo. E a gestão do conhecimento pode ajudar nisso. Então, a gestão do conhecimento pode nos ajudar, como trabalhadores do conhecimento, a
fazer aquilo que nós fazemos, permitindo que a gente tenha um acesso rápido ao conhecimento, para que a gente não perca tempo acessando esse conhecimento, para tomar melhores decisões, para resolver problemas, para inovar. Então, portanto, a gestão do conhecimento contribui, entre outras coisas, para resolver o problema da busca do conhecimento, tá? Nas organizações. Por isso, gestão do conhecimento tem sim a ver com o seu dia a dia. Tá? Eu não sei quantos aqui conhecem a música Uno, é um tango, ok? Já ouviram? Os mais antigos, como eu, talvez já tenham ouvido. Essa música diz o seguinte: uma pessoa busca cheia de esperança o caminho que os sonhos prometeram aos seus desejos. Sabe que a luta é cruel e é muita, mas luta e se desangra e se sangra pela fé que o impulsiona. Vai se arrastando entre espinhos no seu afã, no seu desejo, na sua busca de dar amor. Sofre e se destroça até entender que essa pessoa, Uno, se ficou sem o coração. Eu vou colocar, não vou cantar, tá? Mas nós vamos ouvir o vídeo agora, na voz de Luiz Henrique. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho nessa letra, depois nós vamos ver, eu vou fazer uma analogia com a gestão do conhecimento, ok? Então, som na caixa, DJ. Luiz Miguel. Lleno de esperanzas, el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por um beso que não llega. Muito bem, então no tango o homem ficou sem o coração, né? Nas organizações algo semelhante ocorre, mas não com o coração. Eu fiz uma tradução para uma versão gestão do conhecimento para o tango Uno. E a letra é mais ou menos assim: alguém, uma pessoa, busca cheio de esperança o conhecimento para fazer o seu trabalho. Sabe que a luta é cruel e é muita, mas luta e se sangra pelo conhecimento, pelo know-how que precisa, que necessita. Uma pessoa vai se arrastando entre espinhas do seu afã de conhecer. Sofre e se destroça até entender que o conhecimento se perdeu na sua organização. Então, na música Uno, o que se perde é o coração, nas organizações o que se perde é o conhecimento, né? E é importante porque muitas organizações perdem o conhecimento. Porque elas não captam esse conhecimento, não armazenam, não disponibilizam, não transferem o conhecimento. Em outras palavras, porque não gerenciam de maneira proativa o conhecimento. Então, como foi dito pela professora Eliane, o conhecimento é um ativo extremamente importante e estratégico. Então, as organizações devem gerenciar o conhecimento de uma forma planejada, organizada, intencional, com foco em resultado. Quando isso não acontece, as organizações perdem conhecimento. E, consequentemente, ao perder conhecimento, perdem competitividade, perdem capacidade de prestar serviços de qualidade, por exemplo, no caso das organizações públicas. Então, as ferramentas, as práticas, as técnicas de gestão do conhecimento permitem a você acessar e usar fontes ricas de dados, informação e conhecimento que estão armazenados em várias formas. E assim você passa a ser capaz de fazer coisas que antes não conseguia. Eu trabalho no Instituto de Pesquisa, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e nós temos um processo de trabalho muito importante, que é a avaliação de programas e políticas públicas. Então, é papel do IPEA mostrar ao governo o que ele está fazendo certo e o que ele está fazendo de errado,
e como ele pode melhorar a implementação de programas e políticas públicas. E nesse trabalho é fundamental o conhecimento sobre como avaliar políticas públicas, como utilizar abordagens, métodos, ferramentas de avaliação de políticas públicas. Então nós decidimos, como instituição, implementar um programa voltado para aumentar a capacidade do IPEA de avaliar as políticas públicas, fortalecendo a capacidade dos pesquisadores do IPEA de utilizar as mais diferentes abordagens qualitativas e quantitativas, ferramentas, métodos e técnicas para isso. Então, esse conhecimento é crítico para o IPEA, porque o IPEA faz avaliação de políticas públicas para aprimorar políticas públicas. Então, é fundamental que as organizações tenham essa preocupação em gerenciar de maneira proativa aquele conhecimento que é decisivo para os seus principais processos de trabalho. Bom, então, vamos entrar agora numa definição do que é gestão do conhecimento e por que ela é importante. Eu falei no início que nós vivemos num ambiente complexo, e realmente hoje nós vivemos num ambiente de incerteza, mudança, conectividade, interdependência, diversidade. Há um sentimento de risco, porque uma empresa que hoje ocupa um lugar de destaque no mercado, amanhã pode não ocupar mais. Há uma velocidade muito grande na mudança. Nós vemos novos negócios surgindo que estão revolucionando a maneira como se faz as coisas. E é importante que esse ambiente complexo, nessa era do conhecimento que nós vivemos, onde o conhecimento passou a ser o principal fator gerador de riqueza, demanda que a organização, em primeiro lugar, perceba o que está ocorrendo, demanda que as organizações busquem soluções, reflitam sobre essa realidade e responda com eficiência, eficácia e efetividade os desafios desse ambiente complexo. E para isso é importante que a organização ela obtenha, integre, compartilhe, utilize e desenvolva o conhecimento, utilizando principalmente as pessoas e a tecnologia. Então, gestão do conhecimento é um método gerencial que permite que a empresa responda de maneira adequada a esse ambiente complexo que nós vivemos. E o que é GC? Bom, primeiro eu vou compartilhar algumas lições aprendidas sobre dado, informação, conhecimento, sobre gerenciar e sobre gestão do conhecimento. O primeiro aspecto é que para entender o que é gestão do conhecimento é fundamental que a gente compreenda a diferença entre dado, informação e conhecimento. Segundo Lawrence Prusak e o Thomas Davenport, o dado é um fato objetivo e distinto relativo a um fenômeno. Então, por exemplo, se eu disser para vocês que o ano passado o Brasil teve um crescimento do produto interno bruto de menos 3,8%, eu estou apresentando um dado, é um fato objetivo, distinto relativo a um fenômeno que é o produto interno bruto. Já a informação, segundo Davenport e Prusak, é uma mensagem que tem um emissor, tem um receptor, e o emissor emite essa mensagem com dados com o objetivo de influenciar a maneira como o receptor vê alguma coisa. Então, se eu trouxer para vocês dados de crescimento do PIB dos países do bloco BRIC, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, em 2012, e mostrar que o crescimento do Brasil foi o menor entre os países do bloco BRICS, eu vou estar influenciando a maneira de você pensar, mostrando que o Brasil teve o pior desempenho entre os países do bloco BRICS. Bom, então, a informação é uma mensagem com dados que tem significado. Então, na informação já existe a interferência do ser humano. E o conhecimento, para Davenport e Prusak, é uma mistura fluida que inclui, em primeiro lugar, experiência condensada, ou seja, tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo da nossa trajetória profissional. Informação contextualizada, crenças, valores, insights, tudo isso faz parte do que nós chamamos de conhecimento, segundo Davenport e Prusak. E o conhecimento, ele nos permite, nos capacita a fazer mais e melhor. Então, esse é o grande diferencial do conhecimento. Ele permite a pessoas e a organizações um aumento da sua capacidade de realização. Nós vamos ver um vídeo agora que vai mostrar exemplos de como a falta de conhecimento não permite que pessoas possam executar tarefas que para outros são coisas extremamente simples, né?
Ou seja, o conhecimento é aquilo que a gente vai acumulando no final do processo de aprendizagem. Então nós temos o processo de aprendizagem e no final vem o conhecimento. E a gente vai aumentando o nosso estoque de conhecimento ao longo da vida. Por isso que se diz que se nós queremos viver, continuar vivendo, nós devemos aprender sempre, né? Nesse vídeo vai mostrar algumas tarefas que as pessoas não conseguem fazer, apesar de serem profissionais qualificados em outras áreas. E como o conhecimento permite que certas pessoas realizem essas mesmas tarefas. Os personagens do vídeo são esses três. A Júlia Petit, quem conhece a Júlia Petit? Ok. Alguém já viu vídeos de Júlia Petit? Minha esposa já, eu não. O Claude Touagot, que é um chefe de cozinha, e a Hortência Macari, ex-campeão mundial de basquete. Vamos combinar? Você não é do ramo. A Porto Seguro faz por você. Faz serviços. Faz parecer que é fácil. Faz para segurados. Faz para não segurados. Porto Seguro faz serviços que facilitam a sua vida. Serviços para casa, carro e conveniência. Atendimento 24 horas. Bom, essa palestra não tem o patrocínio dessa empresa aí que vocês viram, tá? A ideia aqui era mais mostrar para vocês que tarefas simples não foram executadas por profissionais competentes nas suas áreas, mas que não detinham o conhecimento, a experiência necessária para implementar, para executar aquelas tarefas. Então, o conhecimento é que nos permite fazer coisas que antes nós não podíamos fazer porque não tínhamos aquele conhecimento, aquela experiência. Os processos de gestão do conhecimento, no entanto, eles não são novos. Os processos de criação do conhecimento, de compartilhamento, de utilização do conhecimento não são novos. A sobrevivência da humanidade na pré-história dependeu da criação, do compartilhamento e do uso do conhecimento. Dependeu da capacidade do Homo sapiens de aprender. O ano passado saiu um estudo da Universidade de Oxford que mostrou o seguinte, que o Homo Neandertal, ele não sobreviveu, ele foi extinto, e o Homo sapiens sobreviveu em função dessa capacidade de aprender. Esse estudo mostra que quando o Homo Neandertal saiu da África, ele ainda não tinha desenvolvido a sua capacidade cognitiva. Então ele chega na Europa na época glacial e ele tem dificuldade em se adaptar ao clima extremamente hostil da era glacial, porque ele não sabia costurar, então ele não sabia se vestir adequadamente, ele não conseguia se comunicar muito bem, por isso eles viviam em pequenos grupos, tá? E, consequentemente, apesar deles terem convivido com o Homo sapiens durante 30 mil anos, o Homo de Neandertal não sobreviveu. Já o Homo sapiens, quando sai da África, ele já tinha desenvolvido a sua capacidade cognitiva, neurológica, e ele então já sabia costurar, ele já sabia se comunicar melhor, ele já vivia em grupos maiores, e ele compartilhava aquilo que ele ia aprendendo. Então, por exemplo, eu costumo brincar que na churrascaria do Homo sapiens não faltava carne. Por quê? Porque ele compartilhava como os animais se deslocavam na era glacial. Ele aprendeu as trilhas que os animais seguiam naquele ambiente hostil da era glacial na Europa. E, consequentemente, ele compartilhava com os seus com outros Homo sapiens como encontrar caça e, consequentemente, como poder comer, matar o animal e comer a sua carne. Então, a maneira como o Homo sapiens aprendeu
a maneira como ele compartilhou o que ele aprendeu e usou o conhecimento permitiu que ele sobrevivesse, tá? E já o Homo neandertal não conseguiu sobreviver. Você quer ver uma prova de que não há mais Homo neandertal? Algum Homo neandertal aqui? Não. Só Homo sapiens, não é isso? Embora todos nós, segundo esse estudo de Oxford, tenhamos alguns genes do Homo de Neandertal, porque segundo as más línguas, eles conviveram entre eles e houve também alguns casamentos entre Homo sapiens e Homo neandertal. Então, esses processos de gestão do conhecimento existem desde que o homem é homem, né? Terceiro ponto importante é que nós vivemos numa era conhecida como era do conhecimento. Segundo os economistas, essa era teria começado em meados dos anos 90, quando houve uma transição entre a era industrial para uma era do conhecimento. E nessa era do conhecimento, o conhecimento passou a ser um fator decisivo na geração de riquezas. Então, cada vez mais, o que decide se uma empresa é competitiva e se um país é competitivo é a capacidade dessa empresa e desse país de produzir produtos intensivos em conhecimento, né? Então, as empresas, para sobreviver no mercado, aquelas que atuam em setores competitivos, elas precisam constantemente estar criando novos conhecimentos, utilizando esses conhecimentos, inovando. Por quê? Porque a inovação traz ganhos de produtividade. A empresa consegue fazer mais com menos, ela atrai novos clientes, ela amplia a sua fatia no mercado e aumenta a sua lucratividade. Então, a capacidade de produzir conhecimento é decisivo para a sobrevivência das empresas, assim como a capacidade de aprender, de adquirir conhecimento, de compartilhar conhecimento, foi decisivo na sobrevivência do Homo sapiens na pré-história. Um quarto aspecto é que a maneira como o conhecimento é gerenciado nas organizações públicas também é fundamental para a excelência da gestão pública. Alguns anos atrás, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre recebeu um prêmio de inovação da Escola Nacional de Administração Pública. E o que eles fizeram? Basicamente, eles levantaram uma questão simples. A questão era a seguinte: será que nós estamos utilizando o melhor conhecimento disponível para tratar essas 20 enfermidades? Eles selecionaram 20 enfermidades e fizeram essa pergunta. E eles descobriram que não estavam utilizando o conhecimento mais atualizado e mais efetivo. Então, eles iniciaram um programa de transferência do conhecimento de profissionais dos hospitais de referência internacional para os profissionais de saúde do Hospital de Clínicas. Esses profissionais começaram a utilizar esse novo conhecimento, essa nova maneira de tratar as enfermidades. Com isso, eles conseguiram melhorar a qualidade de vida, a expectativa de vida e o índice de cura dos pacientes. Então, utilizar o melhor conhecimento disponível é fundamental para prestar um melhor serviço público. E a pergunta, será que nós estamos utilizando o melhor conhecimento? Vale para qualquer organização, pública ou privada, na área de saúde, na área de educação, que se nós não estivermos utilizando o melhor conhecimento disponível, nós não vamos estar entregando o melhor produto ou prestando o melhor serviço. E eu costumo dizer que o cidadão ele não quer saber quantas práticas de gestão do conhecimento as organizações públicas implantaram. Eles querem saber se a qualidade do serviço está melhorando ou não. Então, nós não podemos perder de vista que no setor público nós devemos gerenciar o conhecimento para melhorar a qualidade dos serviços prestados à população. Esse é o objetivo principal. Continuando, o comprometimento da direção dos órgãos e entidades de administração pública é crítico para o sucesso das iniciativas de GC. Tá? Então, esse comprometimento ele é fundamental porque é a alta administração que prioriza o tema, é a alta administração que dá o exemplo, é a alta administração que aloca recursos, é a alta administração que verifica se as iniciativas de gestão do conhecimento estão alinhadas com os objetivos estratégicos da organização. Então, para institucionalizar a gestão do conhecimento na organização, ou seja, para fazer com que a gestão do conhecimento faça parte da maneira de trabalhar das pessoas na organização, a alta administração, a direção tem um papel fundamental. Embora seja possível implementar práticas de gestão do conhecimento no nível operacional e nas chefias intermediárias e melhorar processos de trabalho, se nós queremos realmente mudar a maneira de trabalhar da organização, esse comprometimento da direção é fundamental. Tá? Muitas organizações conseguem alcançar excelentes resultados com a gestão do conhecimento,
porque a liderança entendeu a importância e decidiu priorizar. Eu queria citar aqui o exemplo da Superintendência de Aeronavegabilidade da Agência Nacional de Aviação Civil. O superintendente entendeu a importância da gestão do conhecimento, criou uma área específica para tratar do assunto, alocou recursos, alocou pessoas, tá? E esse ano a ANAC é uma das 12 finalistas do Prêmio de Excelência em Gestão do Conhecimento e Capital Intelectual, que vai ser entregue agora em Belfast, na Irlanda do Norte, no dia 2 de setembro deste ano. Muito bem, outro aspecto importante é que muitas instituições públicas iniciam a jornada de institucionalização da gestão do conhecimento, mas não dão continuidade. E o êxito da implementação da GC requer o quê? Constância de propósito. Então, é importante que a alta administração apoie no início, mas a constância de propósitos é fundamental também. Por isso que, devido à descontinuidade administrativa, muitas vezes as iniciativas não têm continuidade. Então, é importante a gente ter isso em mente. Para entender a gestão do conhecimento, nós também precisamos entender o que é gerenciar, né? E eu queria destacar que quando a gente fala em gerenciar, a gente, segundo o professor Vicente Falcone, nós estamos falando em atingir metas e resolver problemas. É lógico que nós sabemos que na atividade gerencial a gente planeja, executa, verifica, atua corretivamente, a gente roda o PDCA. Mas o objetivo final é alcançar resultados, é atingir metas. Gerenciar é atingir metas. E para atingir metas nós precisamos utilizar o melhor conhecimento disponível para resolver os problemas que impedem a organização de atingir as suas metas. Então, nós podemos definir que gestão do conhecimento é um método integrado de criar, compartilhar e aplicar conhecimento para alcançar as metas e os objetivos organizacionais. Então, primeiro, gestão do conhecimento é um método. Esse método pode ser utilizado em programas e em projetos, tá? O método, como diz a palavra grega, é um caminho para a meta. É uma sequência de atividades que nós executamos para alcançar um resultado. Então, gestão do conhecimento não pode ser vista como um fim em si mesmo, é um meio para alcançar resultados. É um método integrado de criar, compartilhar e aplicar conhecimento. Vamos voltar ao exemplo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eles identificaram uma lacuna do conhecimento. Eles não sabiam como tratar 20 enfermidades utilizando os melhores tratamentos disponíveis. Então, o que eles fizeram? Eles captaram esse conhecimento em outras organizações, eles não tiveram que criar porque esse conhecimento já existia. Esse conhecimento foi compartilhado com os profissionais de saúde do Hospital de Clínicas e esse conhecimento foi utilizado. E o resultado foi melhor qualidade de vida, melhor expectativa de vida e o aumento de índice de cura. Então, a gestão do conhecimento ela deve ser vista, então, como um método integrado. O processo de captar o conhecimento foi integrado ao processo de compartilhar o conhecimento, que foi integrado ao processo de utilizar o conhecimento, que gerou um resultado, que gerou um melhor serviço prestado à população. Tá? Quando nós vamos para um hospital e vamos passar por uma cirurgia ou vamos fazer um tratamento, nós queremos que o melhor conhecimento disponível seja utilizado, não é isso? Muitas vezes nós não sabemos se aquele tratamento está sendo... se naquele tratamento está sendo utilizado o melhor conhecimento ou não. É por isso que as organizações públicas devem sempre fazer essa pergunta. Será que nós estamos utilizando o melhor conhecimento disponível ou não? Se nós não estamos utilizando o melhor conhecimento disponível, precisamos buscar esse conhecimento dentro e fora da organização, porque isso vai ter um impacto na qualidade do serviço. É o que nos mostra esse exemplo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Bom, para terminar essa parte, eu quero falar então de 3 eras da gestão do conhecimento. Gestão do conhecimento como disciplina, como método, é algo relativamente recente, tem apenas 20 anos. Tá? Iniciou a utilização, a implementação de projetos de gestão do conhecimento, se inicia em meados dos anos 90. A primeira era, que vai de 95 a 2000, é conhecido como a primeira era gestão da informação. Nessa era, as empresas entendiam o seguinte: o conhecimento está na cabeça dos especialistas. Então nós precisamos que esse conhecimento tácito, que está na cabeça das pessoas, seja explicitado. Nós vamos colocar esse conhecimento em documentos, colocar esses documentos em repositórios e disseminar esse conhecimento para as pessoas na organização. Então o foco era muito forte, mais na gestão da informação. A partir do ano 2000 até 2005, com a popularização da internet, e com a facilidade das pessoas interagirem no ambiente virtual,
surge uma segunda era da gestão do conhecimento em que o foco passa a ser na gestão da experiência. E a ideia aqui era o seguinte, olha, o conhecimento das pessoas está na experiência. Então nós precisamos colocar as pessoas em contato para que elas compartilhem informações e conhecimento, para que elas possam produzir de maneira coletiva novos conhecimentos, para que elas possam colaborar umas com as outras, para resolver problemas, para tomar melhores decisões. Nessa segunda era surge o trabalho do Etienne Wenger, que escreveu um livro sobre cultivando comunidades de prática, em que ele mostra como que as comunidades de prática virtuais poderiam ajudar as pessoas a compartilhar conhecimento, a criar novos conhecimentos, a produzir de forma coletiva o conhecimento. E a terceira era, que é a era que nós estamos no momento, começa em 2005 e vem até os dias de hoje, é uma era em que gestão do conhecimento tem o foco mais na gestão de ideias. Então, o conceito de gestão do conhecimento hoje é mais voltado para criar um ambiente organizacional propício para que as pessoas queiram compartilhar conhecimento, trabalhar de forma colaborativa, para que esse conhecimento coletivo, para que essa sabedoria coletiva seja utilizada para resolver problemas, para tomar melhores decisões, para inovar, para alcançar os objetivos estratégicos da organização. Então, o foco da gestão do conhecimento hoje é nessa capacidade da organização de criar esse ambiente. As organizações que conseguem criar esse ambiente, elas são, sem dúvida nenhuma, são mais efetivas. Por que as empresas que atuam em setores competitivos estão preocupadas com a colaboração? Porque elas sabem que para serem competitivas, elas precisam ter um ambiente colaborativo. Então o desafio é criar um ambiente colaborativo. Organizações que não têm um ambiente colaborativo têm dificuldade em competir com organizações que têm um ambiente colaborativo. Então o desafio das organizações hoje, na implementação da gestão do conhecimento, é criar esse ambiente organizacional colaborativo, onde as pessoas irão produzir conhecimento, criar conhecimento, captar, armazenar, compartilhar e utilizar conhecimento coletivo para gerar melhores resultados para a organização. Muito bem, então, nessa primeira parte, o que vocês aprenderam? Que as organizações devem implementar a gestão do conhecimento para responder a esse ambiente complexo que nós vivemos, a diferença entre dado, informação e conhecimento, por que o conhecimento foi decisivo na sobrevivência do Homo sapiens, por que a GC é decisiva para as sobrevivências das empresas, que gestão do conhecimento é fundamental para a excelência na gestão pública, que o comprometimento da liderança e a constância de propósito são fatores críticos de sucesso na implementação da GC. Nós vimos o que é gerenciar, o que é gestão do conhecimento e as 3 eras da gestão do conhecimento. Bom, nessa segunda parte, nós vamos falar sobre para que serve gestão do conhecimento. Tem uma terceira parte que eu não vou apresentar hoje, que é muita informação, que é como implementar a gestão do conhecimento. Eu não vou falar sobre isso de propósito, para que vocês me convidem para eu voltar aqui a Ponta Grossa depois, ok? Então eu vou voltar depois para fazer essa... Então foi de propósito que eu não incluí. Não, na verdade eu não queria cansar vocês demais, então só vou cansar um pouquinho. Vamos falar agora para que serve, quais são os benefícios que a gestão do conhecimento, como método gerencial, pode trazer para as organizações. E eu queria citar aqui uma frase de Peter Drucker, onde ele diz que a contribuição mais importante que a administração precisa dar no século XXI é, de maneira semelhante, aumentar a efetividade do trabalho do conhecimento e do trabalhador do conhecimento. Na verdade, Peter Drucker diz o seguinte, que a administração cumpriu um papel importante no século XX, que foi aumentar em 50 vezes a produtividade do trabalhador manual da indústria. O desafio da administração de empresas no século XXI é aumentar a efetividade do trabalho do conhecimento e do trabalhador do conhecimento. Todos nós aqui somos trabalhadores do conhecimento. Por quê? Porque nós utilizamos o intelecto para produzir. Tá? Em 1908, meu avô chegou ao Brasil, vindo de Portugal, e ele era serrador. Então ele usava os braços para sobreviver. Ele era um trabalhador manual do campo. Tá? Hoje, cada vez mais, nós temos trabalhadores que usam o intelecto para produzir, e cada vez menos trabalhadores que usam a sua força física no campo ou na indústria para produzir. Então, Peter Drucker percebeu que para esse novo trabalhador, que cada vez vai aparecer em maior quantidade, vai existir em maior quantidade, a administração precisa dar uma contribuição importante para aumentar a efetividade do trabalho desse trabalhador do conhecimento e do trabalho do conhecimento.
Eu entendo que gestão do conhecimento é um método que ajuda a administração a fazer exatamente isso que Peter Drucker percebeu que seria fundamental. A gestão do conhecimento ajuda as organizações a aumentar a efetividade do trabalho do conhecimento e do trabalhador do conhecimento. Vamos voltar ao exemplo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Por meio de um programa de transferência do conhecimento interorganizacional, eles aumentaram a efetividade do trabalho do conhecimento, porque o trabalho na área de saúde é um trabalho intensivo em conhecimento. Você aplica o conhecimento adquirido na medicina, na enfermagem, na nutrição, para curar pacientes. E esse conhecimento, então, aumentou a efetividade do trabalho dos profissionais de saúde do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e aumentou a efetividade desse trabalho do conhecimento, que é prestar serviços na área de saúde. Muito bem, então nessa segunda parte, qual é a ideia? Que no final vocês tenham uma compreensão de que GC serve para inovar processos, produtos e serviços. Entender que GC serve também para melhorar a qualidade de produtos e serviços. Saber que GC serve para promover a aprendizagem individual e organizacional. Descobrir que GC serve para aumentar a capacidade de realização do indivíduo, da equipe, da organização e da sociedade. Perceber que GC serve para reter o conhecimento e melhorar a memória organizacional. Compreender que gestão do conhecimento serve para criar um ambiente organizacional propício à colaboração, produção coletiva do conhecimento. E saber que a GC serve para aumentar a efetividade do trabalho do conhecimento e do trabalhador do conhecimento. Então, para terminar, eu quero compartilhar essas 7 lições aprendidas sobre os benefícios da gestão do conhecimento para as organizações. A primeira é que GC serve para inovar processos, produtos e serviços. Existe uma empresa chamada Eletrosul, que com certeza vocês conhecem, que teve um caso bem interessante, que eles tinham um desafio. O desafio era aumentar a lucratividade da empresa, e para aumentar a lucratividade da empresa, eles precisavam aumentar o índice de satisfação dos clientes. E eles perceberam que havia um processo de trabalho que precisava ser inovado, que era o processo de manutenção das linhas de transmissão. Porque toda vez que eles iam fazer a manutenção das linhas de transmissão, eles tinham que interromper o fornecimento de energia elétrica. E com isso, havia insatisfação do cliente e eles deixavam de faturar naquele período. Então, eles mobilizaram técnicos e engenheiros da empresa para procurar inovar esse processo de trabalho. E conseguiram inovar esse processo de trabalho, consequentemente, conseguiram aumentar a satisfação do cliente e a lucratividade. Esse exemplo da Eletrosul é um exemplo de vários outros de como as empresas estão mobilizando o conhecimento dentro e fora da organização para inovar processos, produtos e serviços. Ou seja, a maneira como a organização mobiliza as pessoas para que as pessoas juntas possam trabalhar e encontrar soluções para resolver problemas, para inovar processos, é fundamental para que as empresas aumentem a satisfação do cliente e aumentem a sua lucratividade. GC serve também para melhorar a qualidade de produtos e serviços. Eu queria dar um outro exemplo agora, que é o exemplo da Superintendência de Aeronavegabilidade da Agência Nacional de Aviação Civil. Esse caso da ANAC é um caso assim, que me traz bastante orgulho, porque eles adotaram um modelo que eu proponho no meu livro, e eles conseguiram reduzir o tempo médio de emissão do certificado de aeronavegabilidade de 30 dias para 2,4 dias. Como é que eles fizeram isso? Eles perceberam que o conhecimento sobre como fazer a vistoria nas aeronaves para a emissão do certificado estava na cabeça de poucos funcionários. Esse certificado de aeronavegabilidade ele é fundamental para qualquer empresa que queira colocar um avião no ar. Assim como nós precisamos do documento do carro, a empresa precisa do certificado de aeronavegabilidade. Os aviões que a gente voa nas empresas comerciais também têm esse certificado de aeronavegabilidade. Só que como o conhecimento estava restrito na cabeça de poucas pessoas, esse documento não tinha sido documentado, a empresa percebeu que precisava, a agência percebeu que precisava implementar um programa de gestão do conhecimento para capacitar novos funcionários nessa atividade de vistoria e de emissão de certificado. Então, o que eles fizeram? Por meio de um programa de gestão do conhecimento, eles implementaram narrativas, coaching, eles implementaram também um processo de documentação de processo, identificaram profissionais que poderiam aprender a como fazer a vistoria nas aeronaves e emitir o certificado, e por meio dessa transferência do conhecimento
intergeracional entre aqueles profissionais que estavam prestes a se aposentar e que tinham o conhecimento para novos profissionais, eles conseguiram ampliar o quadro de profissionais responsáveis por esse processo e reduzir o tempo médio de emissão do certificado de 30 dias para 2,4 dias. Se nada fosse feito, provavelmente a agência teria cada vez mais dificuldades na emissão do certificado de aeronavegabilidade. E já havia reclamações de empresários em relação a isso. O terceiro ponto que eu queria destacar é que GC serve para promover a aprendizagem individual e organizacional. Vamos voltar ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Os profissionais de saúde do hospital aprenderam algo novo. Eles aprenderam a como tratar aquelas 20 enfermidades com um conhecimento que veio de hospitais de referência internacional. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre, como organização, aprendeu algo também, porque como eles conseguiram transferir esse conhecimento, eles se tornaram capazes de prestar um atendimento com melhor efetividade do que antes, porque eles passaram a utilizar um conhecimento mais efetivo, mais atualizado. E a sociedade também se beneficiou. Por quê? Porque os pacientes do hospital passaram a ter um melhor tratamento, passaram a ter um melhor resultado com o tratamento do hospital. Então, a gestão do conhecimento, os programas e projetos de gestão do conhecimento promovem essa aprendizagem individual e organizacional. Como é que eu sei que uma iniciativa de gestão do conhecimento está dando certo? É simples, uma pergunta básica. As pessoas estão aprendendo alguma coisa? Está havendo um aumento da capacidade das pessoas de realização? Tá? Então, esse é um aspecto importante. Aqui nós estamos falando sobre gestão do conhecimento organizacional, mas nós podemos falar em gestão do conhecimento pessoal. O que você aprendeu nos últimos 12 meses? Que tipo de conhecimento você adquiriu nos últimos 12 meses? O que você é capaz de fazer hoje que você não era capaz de fazer há 12 meses? O que você pretende aprender nos próximos 12 meses? Que conhecimento você pretende obter? Que habilidade você pretende adquirir? Então nós podemos falar também em gestão do conhecimento pessoal ou individual. Um quarto aspecto é que a gestão do conhecimento serve para aumentar a capacidade de realização do indivíduo, da equipe, da organização e da sociedade. Esse exemplo da Embrapa eu gosto de citar. Eu já citei o exemplo da Eletrosul e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu escolhi esses casos, que são todos aqui do Sul. O caso da Embrapa é Centro-Oeste, né? Nos anos 70, não se produzia soja no Cerrado brasileiro. Por que não se produzia soja? Porque não havia variedades de soja que plantadas no Cerrado dessem certo. A Embrapa investiu durante décadas na formação de pesquisadores que fizeram cursos nas melhores universidades no Brasil e no exterior. Esses pesquisadores da Embrapa conseguiram produzir um novo conhecimento, desenvolveram novas variedades de soja. Esse conhecimento foi compartilhado com produtores de soja, e hoje o Brasil é o maior produtor de soja, e hoje o Brasil é o maior exportador de soja, e 55% da soja do Brasil vem do Cerrado. Então, o conhecimento produzido por uma empresa pública chamada Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária é que fez toda essa revolução, que até hoje gera muita riqueza para a sociedade brasileira. Produtores ganham muito dinheiro produzindo soja graças a esse conhecimento que aumentou a capacidade de realização do indivíduo, das equipes de pesquisadores, da organização e da sociedade. GC serve também para reter o conhecimento e preservar a memória organizacional. Aqui eu queria trazer um caso de um hospital público canadense, que alguns anos atrás ele enfrentava o seguinte desafio. Havia um grupo de enfermeiras em final de carreira que iam se aposentar, e eles haviam admitido um grupo de enfermeiras em início de carreira. E o hospital queria que houvesse uma transferência do conhecimento intergeracional. Agora, como fazer isso num hospital? Nós sabemos que os turnos nos hospitais são turnos de 12 horas. O profissional de saúde trabalha de uma forma muito intensa. Como viabilizar essa transferência? Então, eles implantaram um programa em que eles adotaram a mentoria, onde uma enfermeira em final de carreira trabalhava junto com uma enfermeira em início de carreira. Outra técnica que usaram foi narrativas. As enfermeiras em final de carreira compartilhavam com as enfermeiras em início de carreira como elas tinham lidado com determinadas situações. E havia um conhecimento específico que eles queriam transmitir. Por exemplo, o conhecimento sobre como tratar pacientes difíceis, o conhecimento sobre como tratar a família dos pacientes, o tratamento sobre como se relacionar com outros profissionais de saúde do hospital. E esse conhecimento foi sendo passado.
das enfermeiras em final de carreira para as enfermeiras em início de carreira. E, além da mentoria e das narrativas, as enfermeiras em final de carreira começaram também a colocar no papel, a documentar aqueles processos que estavam só na cabeça delas. No final do programa, o que aconteceu? Aconteceu algo muito interessante. As enfermeiras em início de carreira disseram o seguinte: olha, nós acabamos de sair da universidade, mas o que nós aprendemos nesse programa não está escrito nos livros. Além disso, as enfermeiras em final de carreira se sentiram valorizadas, porque o hospital diz: olha, vocês têm um conhecimento que é muito importante e que precisam ser passado para novas enfermeiras. Elas se sentiram valorizadas, quiseram participar do programa, se tornaram amigas das enfermeiras em início de carreira, tá? Então houve um estreitamento da relação entre os profissionais e houve uma melhoria no desempenho daquelas enfermeiras em início de carreira, ou seja, a curva de aprendizagem ocorreu de uma maneira muito mais rápida, graças a esse programa de transferência do conhecimento, em que o hospital colocou as pessoas em contato entre si para compartilhar o que haviam aprendido. Com isso, eles conseguiram reter o conhecimento na organização, preservar uma memória organizacional e conseguiram manter a qualidade dos serviços que eles prestaram, porque aquelas enfermeiras em início de carreira rapidamente aprenderam, com a experiência das enfermeiras em início de carreira, como executar as tarefas no hospital. Bom, GC serve também para criar um ambiente organizacional propício à colaboração e à produção coletiva do conhecimento. O conhecimento relevante que é produzido hoje, ele é resultado de um trabalho coletivo, né? Eu lembro quando eu estava no ginásio, eu aprendia assim: quem inventou o rádio? Quem inventou o rádio? Alguém sabe? Não? Quem inventou o rádio? Marconi. Quem inventou o telefone? Alexander Graham Bell. Quem inventou o avião? Os irmãos Wright. Wright? Não, Santos Dumont, né? A gente acha que é Santos Dumont, e nós estamos certos, os americanos estão errados, né? Bom, mas na verdade, se a gente for ver, na época em que essas invenções surgiram, haviam outras pessoas pesquisando para inventar essas invenções, né? E hoje, cada vez mais, o conhecimento é produzido por um esforço coletivo. Se eu perguntar para vocês quem é a pessoa responsável pelo sequenciamento do genoma humano, quem foi? Centenas de cientistas no mundo todo, né? Então, o conhecimento relevante que é produzido nas organizações é resultado do trabalho colaborativo, do trabalho conjunto, tá? Essa ideia de que eu vou ficar na minha sala produzindo conhecimento, né, é uma ideia defasada. Na verdade, a gente só vai produzir um conhecimento relevante se a gente estiver interagindo com outras pessoas. Então, é fundamental que a gente crie esse ambiente organizacional propício à inovação. Por isso que as empresas extremamente inovadoras, quais são as empresas mais inovadoras no mundo? Em que setor da indústria elas estão? Alguém saberia dizer, não? Oi? Tecnologia da informação, sim, mas dentro da tecnologia da informação, qual é o setor que se destaca? Oi? Indústria? Oi? Isso, indústria de software. A indústria de software é considerada por muitos como a indústria mais inovadora, porque eles o tempo todo estão criando novos produtos, inovando na maneira de fazer as coisas, e essas empresas têm um ambiente organizacional extremamente colaborativo, onde há produção coletiva do conhecimento. Então, se nós queremos ter resultados semelhantes, a gestão do conhecimento pode ajudar, porque os programas de gestão do conhecimento, as práticas de gestão do conhecimento, como comunidade de prática virtuais, por exemplo, cafés do conhecimento, fóruns, todas essas práticas ajudam nessa produção coletiva. E também GC serve para aumentar a efetividade do trabalho do conhecimento e do trabalhador do conhecimento. Tá? Voltando mais uma vez ao Hospital de Clínicas. O trabalho do conhecimento, que é o trabalho de atendimento médico, foi melhorado. O trabalho do trabalhador do conhecimento, que é o profissional de saúde, também aumentou a sua efetividade. Então nós não podemos perder de vista que o foco da gestão do conhecimento é o ser humano. Nós queremos ajudar as pessoas a serem mais efetivos nas suas atividades. E a consequência disso é a melhor qualidade, é a resolução de problemas, é a eficácia, a efetividade, a inovação. E no caso da administração pública, é uma melhor observância também dos princípios constitucionais da administração pública, que é
a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Muito bem, então nessa segunda parte, você aprendeu que GC serve para inovar processos, produtos e serviços. Isso é importante. GC é uma ferramenta para inovação. Toda organização precisa de inovar. Não só as empresas privadas, as organizações públicas, não governamentais precisam inovar. Muitas vezes o serviço não tem qualidade porque o processo precisa ser abandonado e um novo processo precisa ser implementado. GC serve para melhorar a qualidade dos produtos e serviços. Não é um equívoco você não vincular implementação de gestão do conhecimento com melhoria da qualidade de serviço. GC serve para promover a aprendizagem individual e organizacional. Se nós queremos promover a aprendizagem individual e organizacional, e nós precisamos muito disso, a gestão do conhecimento pode colaborar. GC serve para aumentar a capacidade de realização do indivíduo, da equipe, da organização e da sociedade. Na medida em que nós aprendemos, nós somos capazes de fazer mais coisas. Vou contar rapidamente uma história que eu li ontem, eu achei interessante. Em 2009, a filha de 2 anos do ministro da Fazenda do Chile caiu na piscina. E ela estava se afogando quando a babá pula na piscina, retira a criança da piscina, faz um atendimento emergencial ali de primeiro socorro, de massagem. Essa menina é levada para o hospital. No hospital ela fica entre a vida e a morte durante alguns dias e sobrevive. Essa menina sobreviveu, essa criança sobreviveu, porque aquela babá sabia nadar e sabia prestar primeiros socorros. Agora, eu queria que vocês me ajudassem numa solução. Qual que é a melhor solução para que esse tipo de tragédia não ocorra? Crianças morrendo afogadas em piscina. Alternativa A, não ter piscina em casa. Quem é que apoia essa ideia? Okay. Ninguém apoia não ter piscina em casa? Ok, uma ali. Alternativa B, colocar uma lona em cima da piscina para a criança não cair ali. Alguém apoia essa ideia, não? Ok, uma pessoa lá. Terceira opção, essa é mais sofisticada, colocar um alarme na piscina que assim que algum objeto cair na piscina, soe um alarme. Ok, alguém? Okay. Quarta opção, ter sempre um adulto presente onde essa criança estiver. Quem é que topa essa? Ok. Alguém teria uma outra solução, não? Piscina bem alta, o que mais? Uma grade enorme. Os Ok. Mais alguma solução, não? Ok. Tem uma solução que ninguém citou ainda, eu estou surpreso. Isso, ensinar a criança a nadar, né? A criança aprendendo a nadar, você não vai ter esse problema mais, né? Então, quando a gente aprende alguma coisa, quando a gente adquire um conhecimento, a gente é capaz de fazer uma coisa que a gente não era capaz de fazer antes e evita tragédias desse tipo, ok, gente? Muito bem. E serve também para preservar a memória organizacional. Nós vimos que GC serve para criar um ambiente organizacional propício à colaboração e à produção coletiva do conhecimento e para aumentar a efetividade do trabalho do trabalhador do conhecimento. Eu semeei aqui algumas sementes nesse solo, que eu acredito que é um solo fértil, e eu agora vou ficar só aguardando as notícias da implementação da gestão do conhecimento aqui na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu estou com uma alta expectativa, porque eu acho que o solo é bastante fértil. Obrigado pela atenção, estou disponível para perguntas. Se alguém quiser fazer perguntas, algum comentário? Só nesse último comentário, desse último exemplo aí da piscina, né? Eu vi um livro de, acho que é Frick Economics, não me lembro dele, o autor, né? Onde ele fazia algumas comparações sobre mitos, né, que nós temos em relação a algumas coisas e a outras, né? E uma das coisas que ele defendia, não que eu pense assim, né? Só que usando o exemplo da piscina, é que ele dizia que nos Estados Unidos, a pesquisa dele foi feita lá, mais crianças morriam afogadas em piscinas dentro de casa do que por acidente com arma de fogo, né?
Então, seguindo essa sua ideia, se nós tivermos armas de fogo, melhor nós ensinar as crianças a usar, né? Cada caso é um caso, né? No caso da área, é melhor realmente não ter. Nós vamos ensinar elas a nadar para não morrer afogado. Vamos ensinar a usar armas para não ter acidente. Eu acho que não deveria ensinar a usar, mas ensinar tipo, como usar, ou usar de forma ética, usar para se defender, usar para salvar uma vida, usar para... No caso da arma, tem um componente emocional, que é o seguinte: se eu tenho arma, eu posso até saber usar arma, mas se eu me encontro, por exemplo, numa discussão, né, e eu fico emocionalmente abalado, eu vou usar aquela arma, eu vou deixar a razão de lado, vou agir pela emoção, né? Tem esse componente, né? Professor. Ele devia ser mesmo sendo professor. Você acompanhou algum caso de implementação de gestão de conhecimento no trabalho de professores, independente de ser no ensino superior ou na educação básica, que poderia nos relatar? Muito bem, esse é um ponto muito importante. Desde os anos 90, eu tenho participado de iniciativas de gestão, primeiro da qualidade, agora gestão do conhecimento, e uma coisa que sempre me chamou a atenção é por que as instituições de ensino, de uma maneira geral, não se destacam nessa área. Eu comecei há 3 anos atrás a participar da Conferência Europeia de Gestão do Conhecimento, e eu fiquei surpreso que, na Europa, as instituições de ensino têm priorizado esse assunto, né? Então, eu posso te passar, eu tenho alguns casos de implementação de gestão do conhecimento em universidades europeias. Mas, infelizmente, no Brasil nós não temos. E eu acho que é um tema que merece uma reflexão, né? Por que as universidades no Brasil não adotam esses métodos gerenciais que existem para ajudar a melhorar a efetividade das instituições? Mas é uma realidade, realmente. Se você pegar no setor público, quem é que se destaca? Se destaca o setor de energia, por exemplo, né? As melhores práticas de gestão do conhecimento nós temos em empresas como Furnas, Eletronorte, Eletrosul, Petrobras, né? Mas na área de educação, que é uma instituição que produz conhecimento, que compartilha conhecimento por excelência, nós não temos bons exemplos de melhores práticas de gestão do conhecimento. Mas terei um maior interesse em compartilhar com vocês algumas experiências de universidades europeias que estão priorizando o tema. Okay? Bom, professor Fábio, primeiro eu quero agradecer pela sua vinda, né, pela honra de tê-lo aqui na universidade. Eu e o professor Fábio somos colegas do governo federal, de um trabalho feito no governo federal nos últimos anos, eu na INAP e ele no IPEA, né? E eu só queria dar em primeira mão para vocês uma notícia que a gente está esboçando no governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Assuntos Estratégicos, uma política de incentivo à gestão do conhecimento no Estado. Então, a SET vai entrar junto, mas com essa pesquisa que a gente já está, esse diagnóstico inicial que a gente está elaborando aqui na Universidade Estadual de Ponta Grossa, a universidade já sai na frente, né? Então, a gente tem novidades aí a respeito de licenças abertas, recursos educacionais abertos, conteúdos abertos, tem muita coisa vindo aí, creio que até o final do ano, né? Então, Fábio, você ainda vai ouvir falar muito da Universidade Estadual de Ponta Grossa e do Governo do Paraná, se Deus quiser. Muito bom. Professor Fábio, então eu gostaria de relatar a você que a nossa instituição ela tem uma série de ações isoladas de gestão de conhecimento, mas que ainda não estão num patamar de uma política desenvolvida, um plano desenvolvido para tal. Mas no diagnóstico que estamos fazendo, verificamos que muitas práticas são adotadas em diversos setores. Então, agora cabe a nós compilarmos todos esses processos para definirmos que status nós chegamos com relação à gestão do conhecimento. E, na sequência dessa palestra, o que nós já estamos promovendo, a professora Cláudia já está desenhando para nós, é um
curso na modalidade EAD para todos os servidores da instituição de gestão do conhecimento, onde vamos trabalhar essas ferramentas para implementar a gestão do conhecimento. Então, seria primeiro passo a pesquisa, segundo passo a palestra, terceiro passo um curso, para depois podermos finalizar com chaves de ouro a sua presença discutindo quais são as melhores estratégias e nesse processo de implementação. Tá? Eu gostaria também de destacar, eu soube que o senhor trouxe livro de sua autoria, né, para compartilhar conosco, experiências internacionais de implementação da gestão do conhecimento no setor público. E eu gostaria de chamar, então, nosso reitor, professor Carlos Luciano, o nosso pró-reitor de graduação, professor Miguel Arcanjo, a nossa pró-reitora de pesquisa, professora Osnara Gomes, a nossa pró-reitora de RH, Silviane Tupic, para receberem um exemplar do seu livro, e já chamarei os demais colegas para a gente não encher. Também o professor Dierone Foltran, do Núcleo de Tecnologia da Informação da UEPG. O professor João Irineu Miranda, da Procuradoria Jurídica da UEPG. O professor Silvio Rutz, diretor da Pró-Reitoria de Extensão. A professora Marli Rodrigues, do NUTEAD. O professor Luiz Laertes de Freitas, professor pesquisador do Departamento de Administração. Ivanida Silva, da Biblioteca Central. E também gostaríamos de oferecer esse livro do professor aos nossos alunos pesquisadores que estão trabalhando conosco na pesquisa, o Fernando e o Rodrigo, para diagnosticar o conhecimento na UEPG. Eles estão acompanhando a aplicação dos questionários nos diversos setores. Então, professor Fábio, muito obrigado. Agradeço imensamente em nome da instituição. Muito obrigada. Agradecemos a presença de todos a esse evento e convidamos para que acompanhem a sequência de toda essa etapa de implantação dos processos. Muito obrigada.